Toda a região. Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Não é você conosco de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, acompanhando as personalidades da região e do Brasil, que aqui nas nossas bancadas passam por aqui, discutem com você, debatem junto com você as nossas demandas, as dificuldades, os problemas, o dia a dia da nossa região metropolitana e os assuntos da pauta nacional também. A gente tem sempre uma reprise aqui do painel Debates, também de segunda a sexta às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, às 22 horas, o painel regional, entrevistas, discussões também sobre temas ligados à região e ao país. Conosco em mais esta edição do painel regional Debates, o nosso advogado e comentarista habitual aqui das segundas-feiras, doutor Francisco Pacilo, mais uma vez conosco. Boa tarde, prazer recebê-lo, Pacilo. Boturão, boa tarde, é uma satisfação estar aqui nesta bancada uma vez mais, discutindo os problemas e debatendo os problemas da Baixada Santista. E o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro, jornalista, advogado também, nosso comentarista também habitual do painel Debates, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde aos telespectadores. Cumprimentar também o nosso amigo aqui, o doutor Pacilo. Muito bem, 3014-5281, telefone sempre aberto para você entrar em contato com a gente, você ligar para cá, participar conosco, com a sua pergunta, com o seu comentário, Você sempre antenado aí com as questões da região e da cidade, tem sempre o espaço democrático aberto aqui do painel regional Debates. Lembrando que nós estamos online, Você acessa o site da TV Santa Cecília, clica lá no Santa Portal e acompanha em tempo real o que a gente debate, o que a gente discute aqui durante o programa. Lembrando que pelas redes sociais também você tem essa oportunidade de acompanhar a gente e participar conosco, compartilhar aqui com o programa, facebook.com/painel regional. E o programa encerrado, como sempre, ele vai para o YouTube, aí você revê os trechos que julgar mais interessantes e revê também o programa por inteiro, caso você assim deseje. Os parceiros do dia a dia, como sempre a gente destaca aqui a manchete desta edição, desta segunda-feira, do Diário do Litoral, o DL, que traz na pauta aqui problemas com obras lá na Avenida João Pessoa, no centro aqui de Santos, com um ano de atraso, segundo avalia aqui o jornal Diário do Litoral, e a Prefeitura responsabiliza a Sabesp, que pediu prorrogação de prazo para resolver a situação dessas obras. Eu passo aqui a edição do Diário do Litoral ao nosso Pacilo, ao Heraldo, e na ponta lá também vai ficar à disposição do nosso Mantovani Calejon, que já estará com a gente para participar mais uma vez nessa edição de segunda-feira. E a gente destaca também aqui o nosso parceiro bissemanal, que é o Jornal da Orla, que circulou aqui pela cidade, continua circulando nesta segunda-feira, está tudo dominado. É a capa e a manchete de capa do Jornal da Orla deste final de semana. E falando aqui sobre as pragas, os insetos que atrapalham, fazem parte aqui do meio ambiente e atrapalham a nossa vida. Eu passo aqui ao Pacilo, que passa lá também na sequência ao Heraldo José, e o Heraldo vai deixar com o Mantovani, que dentro de alguns instantes vai dar o seu boa tarde, vai entrar e participar com a gente também desta edição do Painel Regional Debates. Olha, nós estamos vivendo o mês de julho, a gente já disse aqui que a campanha eleitoral começou, mas ninguém viu, mas nós temos uma informação importante. Vamos ter aqui pela cidade, pela região metropolitana, um reforço policial, É o novo batalhão de ações especiais da Polícia Militar, que começa a funcionar em breve. Em breve é isso, Heraldo? Isso. Aqui na região, Já está funcionando aí. Já está funcionando, Já está funcionando e vai dar aí, claro, um reforço maior ao policiamento aqui na cidade, na região metropolitana, algo que todos reclamavam aí, já não é de hoje, não é, Pacilo? Boturão, eu acho que já vem tarde essa proposta, mas parece até eleitoral. Eu quero ver a efetividade e a permanência, Não é algo igual aquelas aves de arribação. Vem, passa um tempinho aqui, passa até outubro, o governador ganha no primeiro turno e depois a gente fica a ver navios aqui na entrada do porto. Eu espero que esta medida se efetive, haja a fixação efetiva desse batalhão especial, até porque a Baixada, a criminalidade aumentou aqui na Baixada, isto é um dado concreto, e a vinda deste batalhão não é por menos a constatação da estatística que nós estamos visto aí. Visto não apenas, mas sentido, saidinha de banco,
latrocínio, tudo quanto é crime aí que está sendo praticado à luz do dia. Então, acho que é bem-vindo esse batalhão e vamos ver se funciona. Heraldo, que está sempre antenado com as questões policiais do dia a dia aqui da cidade, da região, também acompanha de perto essa novidade aqui no reforço da segurança, né, Heraldo? Esse novo batalhão está em funcionamento já, mas para a criação dele foi extinta aí a Força Tática e a ROCAM. A ROCAM, aquele tipo de policiamento feito com policiais com motocicletas, né? Então, de qualquer maneira, se desmanchou esses grupamentos e criou outro, o que a sociedade espera é que esse novo venha realmente para funcionar, porque nas próprias estatísticas da Secretaria de Segurança Pública tem aumentado muito os crimes contra o patrimônio, principalmente roubos e furtos de veículos. Então, esse novo esquema de policiamento, que é uma espécie de rota, viu, Boturão? Uma espécie de rota. Eles não deram esse nome de rota, mas a filosofia de trabalho é mais ou menos parecida. Então, vamos esperar que realmente dê resultado, porque segurança, mais do que tudo, é aquela sensação. Ou você percebe que tem ou não tem. A rota continua aí ativa, né? Mas essa coisa da rota ficou muito identificada com gestões e administrações passadas aí do governo do Estado, né? Acho que questão de marketing, talvez, político, não seja muito adequado aí para colocar o nome. De se utilizar, né? Mas perfeito. É aquela equipe que já vem mais para acabar, né? Para acabar o problema. Para resolver de vez, né? É o antídoto. Mantovani Calejão, estamos precisando de antídoto contra a violência, a insegurança, e agora com esse batalhão de ações especiais. Diga, Mantovani, tudo bem? Prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Boa tarde, Boturão, Cilo, Heraldo, e a você que mais uma vez está aí nos vendo. Sabe o que é isso? Não tem nada a ver com mais policiamento, esquema, é sobra da Copa. Isso aí sobrou do serviço de fiscalização da Copa, policiamento da Copa, não tinham mais aonde enfiar, puseram aí. Agora, o porquê não dar o nome correto é vergonha. Sabe por quê? Eles não querem dizer que isso aí é coisa do Maluf. É coisa do Maluf, porque a hora que falar é a rota, o povo vai olhar e diz assim, nossa, é coisa do Maluf. Então não pode falar, é medo. Será que eles não sabem que o Maluf não incomoda mais ninguém? Mas não incomoda não, Heraldo. Infelizmente, olha o que eu estou dizendo bem. Incomoda bem pouquinho. O prefeito da capital não incomoda? Infelizmente. Incomoda entre aspas. Né? Infelizmente, nesse setor de segurança, saudosa, mas saudosa mesmo, época do Maluf. Na época do Maluf não tinha isso não aí, não. Esses bandidos rodando aí que nem uns perambulando aí, que nem uns pirilampos, vagalumes. Maluf do ex-secretário, né? Do ex-secretário de Segurança Pública, Antônio Erasmo Dias, lembra dele? Não, o Erasmo matava, o Maluf não. Isso. O Erasmo mandava matar. Erasmo era fogo. Erasmo era fogo. Não tinha chance para ele, não. Bandido. Para o Maluf, o bandido era na cadeia. Para o Erasmo, o bandido era na sepultura. Era mais ou menos assim. Cada um prendia num lugar. E o povo dormia tranquilo. Gente, eu abro o jornal. Vocês notaram uma coisa? Heraldo, negócio estranho. Tu pega o jornal e abre e vira a polícia. Aí lá assaltaram 3 lojas não sei aonde. Estrupam não sei aonde. Roubaram uma motocicleta, roubaram um caminhão, roubaram não sei o quê. Não tem Santos. Santos é coisa mínima
de coisas que acontecem. É Bertioga, é Guarujá, é Praia Grande, é Cubatão. Esses tipos de delito. Santos quase não aparece nas colunas policiais. Para mim é estranho. O que você acha, Heraldo? Os índices de segurança aqui são melhores, não é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Tem um índice muito grande aqui na cidade de furto e roubo de veículos nos últimos meses. Furto e roubo. Furto e roubo de veículos. Tivemos alguns ataques aí a caixa eletrônico, mas realmente os marginais eles têm dado preferência a essas outras cidades onde é menor o contingente policial e onde se percebe uma rota de fuga muito mais fácil, principalmente pelo mar, Mantovani. Você citou Bertioga, nós já tivemos 3 ou 4 assaltos que fogem pela água. Que fogem pela água. São Vicente estão fugindo pela água. Litoral Sul também estão fugindo pela água. Quer dizer, até mesmo ali aquela região do Casqueiro, Cubatão, por ali, fuga pelo mar. Essas situações é que se verifica essas diferenças que o Mantovani está percebendo, né, dos índices que são apresentados aí de insegurança pública, né, em relação à cidade, com relação às outras cidades de Santos, que tem aí os seus problemas, mas passa longe dos outros, Guarujá, né, Praia Grande, própria Bertioga. Bertioga também vem crescendo porque tem lá um problema de... O meio ambiente tomou conta de toda a Bertioga. O prefeito esteve aqui recentemente, na semana passada, né? Prefeito Orlandini. 90% da área de Bertioga é tomada proteção ambiental. Então a cidade vai crescer para onde, né? E o pessoal vai se alojando ali, né? O Estado não... O Geraldo colocou bem. O problema aqui de Santos é a rota de fuga, né? Você fecha a balsa, você fecha a entrada da cidade, fecha o morro, acabou. Então, aquela relação custo só de helicóptero. Se bem que tem assaltos aí que as pessoas fazem de helicóptero, né? Não usa tanta violência, mas usa mais esperteza. Eu então acho que esta dificuldade, né, faz com que os meliantes acabem ficando na redondeza. Mas olha, eu acho que eles estão dando um exemplo, que uma das saídas que nós temos aí para o transporte é exatamente utilizar o mar, né? Utilizar os rios. Se serve numa situação dessa, deve servir muito mais uma situação de tranquilidade, que é o mero transporte de cidadãos que vão trabalhar ou vão a passeio. Então, acho que serve aí dentro dessa logística perversa que a gente comece a aproveitar a mobilização através da água aqui no entorno da cidade e das cidades vizinhas. Estão dando exemplo para as nossas autoridades, então os bandidos estão colaborando. Mas é uma realidade. Estão colaborando. Agora, olha, todo o acerto político-eleitoral passou pela papuda, eu acho que nós estamos invertendo todo esse processo. Tem um programa da Rádio Bandeirantes, às 18 horas, o Na Geral, que eles criaram um quadro lá que é vergonhoso para todos nós, né? Mas é o Bandido Esperança, né? Como tem o da Globo, Criança Esperança, eles criaram o Bandido Esperança. Então, o bandido vem sendo maltratado, não é? O bandido não vem sendo reconhecido, vamos ajudar os bandidos, criar uma conta auxílio aos bandidos, essas maluquices todas que os caras inventam para sacanear as autoridades por causa do aumento do crime organizado, né? Mas aí o Pastor entrou na questão da mobilidade urbana, né? E a mobilidade, a gente tem uma série de obras aí programadas e temos aí possibilidades de investimentos chegando aqui para a região. Vamos ver se a coisa acontece, né? Para que o trânsito possa fluir, né? Você para não perder, pelo amor de Deus. O que é, Mantovani? Eu me preparei em casa para tirar um sarro e tinha esquecido. Gente, lembra que eu falei? O Porturão falou, você não acredita? Eu falei, olha, eu era menininho, e tinha um cara que morava na Conselheiro Nébias, numa casa de um dentista, pegado o Santiago Moreira Lima, que é procurador, que é promotor aqui da prefeitura, procurador, ele levava a maquete da travessia do Túlio pro lado de lá. E agora, Heraldo?
Não, agora vai atrasar um pouquinho só. Vai atrasar um pouquinho. A minha época, eu tinha o que, 12 anos de idade. Já se falava no túnel? Aos 60, atrasou um pouquinho também. Um pouquinho. Atrasou 60 anos. Agora vai atrasar mais quanto? O problema são os 500 que vergonha. Os 506 milhões de dólares, né? Que vergonha. Que viriam do Banco Interamericano e agora o BNDES parece que vai assumir essa conta aí. Eu não acredito, mas... Que vergonha, meu Deus do céu. Dá pena. Dá pena. Dá pena desse povo. Nos fazem de palhaço. A própria Dersa que oficializou isso que o Mantovani está falando aí, né? Que o início das obras que estavam previstas agora para final de 14, começo de 15. Agosto, agora agosto. A sequência, né? Eu já tinha falado com meus netos, vamos lá para assistir. Primeiro mergulho do cara, para jogar lá, fazer o buraco debaixo da água. Não tem mais buraco na água. Mantovani, a grande verdade é que os jornais hoje, eles estampam, aliás, vem estampando há cerca de uns 5 anos para cá, só promessas. É pré-sal, é túnel, é ponte, é esse novo sistema de transporte coletivo aqui no Litoral Sul. BRP. Quer dizer, agora diz que agora vai. Quer dizer, vai começar os estudos. Quer dizer, então os jornais, eles sempre alimentam isso. Quer dizer, eu acho que é uma espécie de lavagem cerebral do cidadão. É verdade, é uma ficção. Cria uma ficção. Pois é, porque... Bastou alguém falar que vai fazer o estudo, ele já dá como certo. Quantas e quantas manchetes você leu aí do pré-sal? E aí eu te pergunto, cadê um centavo de petróleo que se produziu aqui na região? Eu lembro como se fosse hoje. A Thelma chegou na prefeitura com uma bandeirinha do petróleo. Petróleo é nosso. Como prefeita? Na época ela era prefeita. Bom, o petróleo é nosso é do Getúlio, né? Não, mas agora era nosso. Era dela, era do PT. Foi na campanha? Era do PT. Não, que campanha nada. Não foi nada. Foi quando ela disse que tudo era nosso, que o PT tinha resolvido tudo. Eu até achava, na Baía de Santos, olha o que tinha de nego, que vinha aqui no Gonzaga, Boqueirão e Ponta da Praia, é aqui que vai ser o negócio do poço de petróleo. As torres vão ficar aqui. Eu tirei um sarro em nego que não acabava mais. Falei, vai ser ficar tudo na frente da igreja do Imbaré. Na frente da igreja do Imbaré. As torres todinhas, petróleo jorrando na frente do Imbaré. E isso saiu na imprensa, Heraldo. Bem grande. Eu acho que você está confundindo com a campanha. De Santos. Com a campanha de 2000. Quando o Beto Mansur tentava a reeleição e conseguiu, não foi, Heraldo? Foi. E a Thelma veio com esse discurso. Eu sei que foi a Thelma, foi esses caras todos. Foi. Baía de Santos. E todo mundo achava, os meus amigos lá da Zona Noroeste, do Morro, caramba, encontra petróleo ali no Boqueirão, no Imbaré, não encontra aqui na Nova Sindra, cacete. E o jornal dava a primeira folha. O jornal dava. O Heraldo tem razão, viu, Heraldo? O jornal faz essas besteiras. Fantasia. Não, mas eu acho que o jornal está até no papel dele divulgar. Claro que tem que ter um pouco mais de cuidado, de profundidade. Mas a grande questão é que o candidato político, às vezes, ele simplesmente, de um modo irresponsável, lança propostas absurdas, sem fundamento, né? Factoides, sem nenhum tipo de correspondência com a realidade, às vezes sem lógica, né? Ou então é uma projeção para 20, 30, 50 anos, que ele vem como se fosse um dado consolidado, um fato real que iria acontecer no mandato dele. Então, um pouco de responsabilidade. Eu acho que a imprensa não pode ficar alheia a isto, deve divulgar, mas tem que aprofundar, né? Para que a gente não crie toda essa expectativa, que é uma falsa expectativa, né? Isso, imagino o pessoal divulgar lá... e cobrar, né? Você divulga aquilo que o governante diz, depois você cobra na frente, né? Esse tipo de manchete ela é muito mais comum quando se tem aqui a visita de um governante, um governador,
um presidente, um ministro, vem alguém no porto falar, o porto agora vai produzir ou vai exportar não sei quantas toneladas. Aí vira 3, 4, 5 dias ali, manchetes nos jornais. Mas a praticidade mesmo, nenhuma. Depois que passou... Eu acho que a imprensa ela perdeu um pouco aquela sua característica de crítica, mesmo, né? Seriedade, investigação, compromisso com a informação, com a verdade, né? Ela faz uma notícia de conveniência de momento. E aí nós temos essa dicotomia entre a realidade e os fatos que ocorrem, né? E fica uma grande frustração. E isto leva, inclusive, a um descrédito no próprio processo de eleição dos representantes públicos. Isso é muito ruim. Eu acho que a imprensa tem que voltar, né, fazer o que nós fazemos aqui democraticamente, com opiniões, com observações críticas. É um dos papéis da imprensa, é criticar. A imprensa não tem que apresentar a solução, não. Ela tem que criticar. É uma forma dela dar uma contribuição, né? O crítico ele não tem que dar solução. Ele tem que fazer, dentro de uma realidade, ele tem que fazer a crítica, né? Muito bem. Vamos para o rápido intervalo, né? Mas antes, sempre uma informação importante aqui da nossa Prefeitura de Santos, já que serão investidos cerca de 20 milhões de reais na Vila Nova, com o objetivo de revitalizar aquela histórica região da cidade. São 15 medidas que beneficiam os moradores do bairro nas áreas de assistência social, educação, saúde, habitação, transporte, alimentação, esporte e cultura também. O anúncio foi feito na semana passada na entrega da chamada Vila Criativa, ligada à Secretaria de Assistência Social, que vai promover 5 cursos de qualificação profissional. O equipamento fica na Praça Iguatemi Martins, sem número, e vai trabalhar com a população em situação de rua, que já está em abrigo, e também com pessoas em situação de vulnerabilidade, encaminhadas pelos serviços da assistência social. A gente vai para o intervalo, mas antes você acompanha um vídeo sobre o Festival de Bandas de São Vicente. Atenção. Muito bem, voltamos com o nosso painel regional Debates, né? Este é o segundo bloco, né? A gente, com prazer, conversando aqui com o nosso Pacilo, o doutor Francisco Pacilo, o Heraldo José e também o nosso Mantovani Calejão. O telefone segue sempre à sua disposição, 3014-5281, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Bom, a gente tem sempre uma informação importante, informações importantes aqui no programa, não é? Porque há uma legislação já de algum tempo que obriga os ônibus de circulação intermunicipal a oferecerem, a deixarem dois dos assentos, não é? À disposição das pessoas que têm aí um tipo de problema, um tipo de idade. São idosos, né? Idosos, para os idosos. acima de 65, né? Isso. Ou de 60. Varia de 60. cidade para cidade, né? 60 agora? 60, agora é 60. Acima de 60 anos. Muito bem. Nós estamos aí com alguns problemas, não é? E o vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, entrou com uma representação pelo não cumprimento dessa legislação. Você acompanha aí o primeiro VT a respeito desse tema e, na volta, então, a gente comenta sobre isso. Confira aí. Terça-feira, não paga a passagem dela. O senhor quer dar uma entrevista? Eu gostaria. Por favor. É absurdo. Descontentamento, né? Pô, é absurdo. Tudo bem. Vamos ver. Não vai nem apanhar pra ele, né? Aí eu vou fazer com ele, né? E depois eu vou fazer com ele. Bem, Boturão, continuamos aqui na rodoviária de Santos, porta de entrada da cidade, agora com o seu Virgílio, que é filho da dona Adelina e que veio comprar passagem que infelizmente não obteve êxito. Seu Adelino, o que o senhor acha desse descumprimento da lei? Acho isso um absurdo, porque se tem uma lei, o ônibus vai quase vazio para lá, ele vai falar que não tem passagem para idoso,
Isso é um absurdo. O cara tem que chegar aqui e comprar passagem, a pessoa tem que viajar, senão a pessoa vai ter que pegar o ônibus municipal com restrição também. É um absurdo isso. Então é a mesma coisa que não ter. Eu tive que pagar a passagem dela, R$40. É isso aí, fica a opinião do seu Virgílio e a insatisfação e o desrespeito ao idoso. E mais, Rafael Serafim, o repórter cidadão aqui da Rodoviária de Santos para o painel regional. É com você, Boturão. Pois é, se há uma legislação que regulamenta isso, não é? E obriga a que o ônibus intermunicipal deixe aí 2 assentos reservados às pessoas acima dos 60 anos, como é que o cidadão foi comprar a passagem para a mãe dele e não conseguiu, né? Não tinha mais passagem? Olha, a não ser que tivéssemos mais idosos, né? Mais pessoas já tivessem comprado na frente. Será que estava lotado o ônibus de idosos? Acho que não, né? Eu acho que não, e isso é bem claro aí, né? É uma concessão. Eu acho que o poder concedente, que é o poder público, tem que fiscalizar melhor, tem que haver uma penalização efetiva na constatação do descumprimento da lei, tem que tirar esta linha, passar para uma outra companhia que atenda a lei, né? É muito brando e fica a questão exclusivamente, né, em função única e exclusiva do cidadão. Está de parabéns o vereador Banha, que com a sua postura de fiscal que tem contribuído muito aqui para a cidade, é um dos baluartes na Câmara, né? Não só nesse aspecto, mas em outros mais, e de ter feito esta representação ao Ministério Público para que ele tome as medidas. Tem que ser penalizada a companhia deve responder não apenas com uma penalidade, mas tem que ter uma penalidade econômica, e eu diria até, fica de sugestão, para que ela não possa mais atuar nesta linha. É um absurdo, isso é uma agressão muito grande ao idoso, que contribuiu para que a gente tivesse todo este Estado hoje brasileiro, né, com seu trabalho, com as suas contribuições ao longo do tempo. E no momento que ele mais necessita, né, que a sociedade reconhece que esta necessidade está sendo dada através de uma lei, né, a Assembleia se reuniu, estabeleceu que no Estado de São Paulo ele teria essa facilidade, e a empresa que está lucrando, né, porque transporte aqui está monopolizado, está em meia dúzia de empresas, isto tem que abrir este mercado. Não pode permanecer exclusivamente dessa forma, sem nenhum tipo de controle. Parabéns, Banha, nós temos que cobrar isso aí. O mínimo do mínimo, isto é, além de legal, é imoral fazer com que as pessoas de idade sofram esse constrangimento. Não tenham o seu direito e ainda fiquem humilhadas perante ao conjunto da sociedade. Muito bem, a gente ainda sobre esse tema, né, exatamente sobre esse mesmo assunto do VT anterior, temos um segundo VT, se estiver pronto, Gustavo pode avisar aí, a gente solta na sequência. O Heraldo Mantovani avalia também essa situação aí do cidadão que foi comprar lá a passagem para a sua mãe e não conseguiu. Heraldo, pois não. Tratando-se de violação de preceito legal, eu acho que as autoridades têm que cumprir o seu papel, né? Fez muito bem o vereador de recorrer mais uma vez, denunciar, representar o Ministério Público, e a constatação agora, através do repórter cidadão, que a empresa que opera ali na rodoviária de Santos não dispõe não franqueia aos idosos esses lugares para que eles possam viajar. Agora, custa crer que esses ônibus estejam totalmente, saiam com lotação completa. Eu creio que não. Então, eu acho que a empresa não vai ter prejuízo nenhum, porque o ônibus vai ter que rodar de qualquer maneira. É claro. Não é? Ou ele não vai esperar lotar o ônibus, ele tem um horário a cumprir. Agora, essa agência reguladora também tem que verificar isso. E as pessoas, por sua vez, vão se organizar, e não vejo prejuízo nenhum às empresas nessa limitação aí de 2 lugares para que os idosos possam viajar aqui no nosso litoral aí. Muito bem, a gente antes do comentário do Mantovani, temos também o segundo VT aí, com uma avaliação a respeito desse tema. Confira e na volta, então, o Mantovani avalia aí toda essa questão que envolve aí os assentos, né, dos idosos e as passagens, né, para os idosos que precisam ser garantidas. Confira.
Continuamos aqui na Praça dos Andradas, em frente à rodoviária de Santos, entrada da cidade, e agora com o operador de direito, um operador conceituado, Dr. Manuel Rogério Garcia. E eu gostaria de perguntar ao Dr. Manuel, ele que é protagonista, né, nessa ação do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim contra as empresas que estão descumprindo essa lei, o que ele orienta o nosso telespectador que tem um idoso em casa a alcançar esse direito. O que o idoso pode fazer para poder ter esse direito cumprido? Bom, eu queria parabenizar o trabalho do Repórter Cidadão, do Boturão e do painel regional. O que motivou a ação do Banha ao Ministério Público nessa representação por conta do desrespeito à lei que permite ao idoso o transporte gratuito foi um grupo de idosos que compareceu ao seu gabinete e reclamou em relação a isso. O Banha, comigo, nós formalizamos uma representação e o Ministério Público, depois de instaurar inquérito, depois do advento da lei sancionada pelo Alckmin, pediu informações para a gente para saber se realmente ainda persiste essa lesão aos idosos por conta de não permitir o que a lei lhes garante, que é o transporte gratuito intermunicipal. O que eu posso falar é que, por conta disso, o vereador Banha marcou uma fiscalização aqui na rodoviária de Santos, nas empresas de transporte interestaduais, para ver se essa lei está sendo descumprida ou não. Mas, pelo que parece, você já constatou que ela continua sendo descumprida, e isso nós vamos formalizar novamente ao Ministério Público para que ele prossiga com essa ação que foi motivada pela uma representação do Antônio Carlos Banha Joaquim. É isso aí, agora a palavra é do operador direito, um operador do direito conceituado aqui da Baixada Santista. Imagens, Rafael Serafim, eu, Repórter Cidadão, para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado ao nosso Cristiano, Repórter Cidadão, ouvindo aí o nosso Manuel Rogério, que você costumeiramente vê aqui também nas nossas bancadas, como nosso comentarista, avaliando esse problema que está aí, que você, na época de vereador, também deve ter acompanhado muitas vezes, não, Mantovani? Diga lá. Esse Repórter Cidadão vai ter um trabalho danado, hein? Danado, não é brincadeira, não. 90% das leis não produzem nada. Como? Não produz nada, nada. Não pegam. Primeiro, são ineficazes porque quem as fazem não lhe dão ou não lhes dão uma aplicação dura. O que seria uma aplicação dura? Multa? Aplicação dura é o que o Paulo Alexandre Barbosa está fazendo hoje. Começou na cidade, pôs um monte de negro na rua para dar multa. Você só aplica a lei e ela se torna eficaz quando sente dor na ponta dos dedos. Ou no bolso? Não, na ponta dos dedos, para ir buscar lá no fundo do bolso a notinha da multa. Aí então a coisa melhora. No caso em que o operador aí conversou sobre a empresa de ônibus, isso aí já é velho. É velho. Eles só dão para quem quer, quando quer. Se for lá dois velhinhos, velhinho não, porque hoje 60 anos de idade não é mais velhinho, e nem idoso, não é. Vocês vejam o caso do Heraldo, 60 e tantos anos, está inteiro. Ainda não. Moço ainda, bonito, forte. Quer dizer, não é mais idoso. Não é mais idoso. E o Pacilo, quantos anos tem? Pré-idoso. O Pacilo está perto disso. É? Pacilo não chegou a 55. Menino ainda. É menino. Vou tingir o cabelo também, então. Tingir o cabelo fica bem. Aliás, o meu neto apareceu, completou 18 anos
e me aparece com o cabelo todo pintado de branco. Louco, louco. Eu querendo esconder os meus cabelos brancos e ele vai pintar os cabelos de branco. Os coleguinhas dele pintaram o cabelo do meu neto de branco. Essa molecada é tudo louca, tudo doida. Mas, gente, eu fiquei deprimido. Jura? Por causa disso? Por causa disso aí. Que é isso? O neto ali aspira uma vontade louca de viajar com a vovó. Pois é. Foi obrigado a meter a mão na carteira e pagar a passagem. E o ônibus saiu vazio, hein? E o ônibus foi embora vazio. É uma loucura, né? É uma loucura. Só para... de graça, tendo vaga. O ônibus vai inteirinho vazio, só tem o velhinho para entrar no ônibus e não deixa. Já tem um velhinho lá dentro. Não pode o segundo. Não pode. O segundo não pode. Só pode entrar um velhinho. Que absurdo. Acompanhado do neto. Mas e os outros bancos? Não, os outros bancos não é para velhinho. Mas vai tudo vazio, vai sair agora. E só vai parar lá na cidade em que ele vai. Vai vazio, 1 hora de ônibus. Não pode ir. E não leva. Aí é que está a clareza da lei. É aí que tem que pôr o dedo. Esse menino falou um negócio, o Rogério, realmente é verdade. Nós temos 23 vereadores. Não, 21, né? 21, 21. É, porque se tivesse 23... Eu estava lá, né? Eu estava lá. É verdade, é verdade. Gente, essas coisinhas polêmicas, vocês já notaram? Você já notou? Que é só aparece o Joaquim. Só o Joaquim. Só o Joaquim. Acompanhado do Banha, Joaquim Banha. Tudo que é coisa polêmica aparece ele. Tem 21 vereadores. Os velhinhos não procuram os outros vereadores. Por que isso, hein? Por quê? Por quê? É uma boa pergunta, viu? Precisamos saber. Eu acho que a gente deveria receber aí uns e-mails, uns telefonemas. Qual o motivo que a velharada prefere o Banha? Por quê? Será que é porque ele é meio meninão? Mais macio. Será que é porque a gordura da banha é boa? Ou então é porque produz? Gente, eu quando falei da lei, tá aí a coisa. Quem fez a lei, é fácil fazer a lei. Escreve meia dúzia de palavras, artigo 1º, artigo 2º, quer dar uma pinceladinha, uma perfumaria, mete lá, parágrafo 1. Aí, então, não está muito boa, não. Tem que fazer essa lei ficar um pouco mais bonita. Aí, então, como? Inciso. É demais. Aí entra inciso 1º. E vai. Artigo, parágrafo, inciso. E ainda tem o final. Tem o final. Não, pode ser anexo, pode ser. Mas tem um finalzinho que eu adoro, adoro. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Na data da sua publicação. Cacete! Antes ela não pode, caramba! Tem que ser publicada. Mas por que a partir da data da sua publicação? Porque ela pode entrar depois, então vai vacatio legis aí, um período para se adaptar, 60 dias, 90 dias. Não, mas aí não teria o fecho desse jeito. Aí não teria. A lei entrará em vigor dentro de tantos dias. Por quê? Aí então diz por que ela entrará.
para que haja tempo hábil, né? Adaptação, tudo isso. Exato, para comunicação, para fazer o estudo da aplicação das multas. Quanto é que vai cobrar por cada um de multa? Eu peguei agora, outro dia, na Câmara, a quantidade de leis que fizeram no ano passado. Olha, é uma maquininha grande de fazer lei, viu? Comissão de Justiça e Redação, 1000 pareceres. Não é brincadeira. Bom, parabéns ao Manuel. Manuel Rogério. Manuel, que é o advogado, e parabéns ao Joaquim, que é o vereador. É uma casa portuguesa, com certeza, né? Mais um intervalo, voltamos já no painel debates. É rápido. Elas estão todinhas guardadas numa garagem. Eu preciso dessa dica. Eu preciso dessa dica. Volta com o nosso painel regional debates, terceiro último bloco desta edição. Quer fazer uma coisa? Aqui com o Pacilo, com o Heraldo José e com o Mantovani Carajão também, né? Tu tá no ar, viu, Mantovani? Não esqueça. Estamos de volta aqui, o terceiro e último bloco. Eles estão discutindo aqui como é que se faz campanha eleitoral e essas coisas todas. O Mantovani está se lembrando aí dos momentos de outrora, aí, na época da Câmara Municipal de Santos. E o Fernandes, o custódio, né, diz assim: os idosos não são respeitados em lugar nenhum, inclusive nos ônibus de Santos e São Vicente. Quase 80% dos nossos motoristas não gostam de parar para os idosos. Verdade. É um caos. Eles aceleram, param longe das calçadas e até dificuldade de subida e descida por ser mais fácil. Optamos por descer pela frente, não é? E que alguns motoristas não gostam. Olha aí, Pacilo, tá vendo? Tem toda a razão, é uma violência com os idosos, mas eu vejo, vou voltar um pouquinho no quadro anterior, na fala do Mantovani. Mantovani, com a sua experiência, tem razão. 90% das leis não pegam. Por quê? Porque ela está exclusivamente ali para um grupo interessado. Por que as companhias fazem isso? Por causa do monopólio. Não, o país hoje vive, a eleição vive em torno do econômico, né? O sistema econômico capitalista, construtora, transporte, lixo, petróleo. Quer dizer, nós temos que mudar isto. Isto acontece aqui no ônibus municipal, por quê? Porque tem uma única companhia, não tem concorrência, né? Ela não está preocupada com quem lhe paga, com quem lhe dá o lucro. Por quê? Porque ela tem a concessão. Nós devíamos ter aqui no município 3, 4 linhas, 3, 4 companhias, né? Não uma que está aí à mercê de algum interesse político. 20 e poucos anos. Isto para ver concorrência. No âmbito intermunicipal, igualmente. Esse é que é o problema. Não adianta você colocar no papel se você não tiver concorrência, né? Olha, uma linha não leva, mas a outra leva. Aqui no município, isto vai fazer com que essa concorrência traga ou aperfeiçoe o trabalho. Porque a lei é realmente difícil, é cultural, é um processo muito longo. E se lei funcionasse, a nossa Constituição aqui tem quase 300 artigos e mais de 80 emendas. A americana tem 8 artigos e 12 emendas. Lá funciona, aqui não funciona. Por quê? Eu acho que o problema é cultural, né? Eles criaram um Estado e nós, família real vindo de Portugal, fugindo do Napoleão, importou um Estado. Nós não criamos nada. Por isso nós ficamos nessa situação cartorial. Achamos que o papel, o carimbo, tudo isso resolve. Mas o que resolve somos nós, organizados, fiscalizando, trabalhando e fazendo com que os direitos elementares mínimos de qualquer cidadão, que cabem em 5 artigos, sejam cumpridos. O resto vai acontecer naturalmente. O Adel, lá na Ponta da Praia, diz assim: advogados, isso é um direito dos idosos, não é necessidade de um vereador fazer representação. O próprio cidadão pode requerer os seus direitos junto às empresas e o Ministério Público. Aí é um questionamento que ele faz. Se é um direito do cidadão, se não seria desnecessário a intervenção do vereador. Eu acho que com a intervenção do vereador a coisa se torna mais forte, né? Mais reforça. Claro, claro. Não, sem dúvida, reforça. A intervenção do vereador traz faz com que o Ministério Público, que tem se volta para vários campos
respeito à cidadania, também veja, né, tem um olhar, uma atenção maior para essa situação. Porque o que acontece? Muitas vezes o cidadão toma um não ali no guichê de uma companhia dessa, e ele fica tão desacorçoado que ele não vai procurar os seus direitos. Então é perfeitamente válida aí a intervenção do vereador, de chamar o Ministério Público para esse problema aí e tentar resolver, como bem disse o doutor Pacilo aí, se for o caso, desabilitar essa empresa, porque ela opera ali por força de concessão, e já que não presta um serviço de acordo com a lei, tem que ser afastada. E em relação ao transporte coletivo na cidade, há muito tempo eu venho defendendo que teria que ser 2 ou mais empresas realmente, porque há mais de 20 anos impera esse monopólio aqui na cidade e muitas vezes impõe aos usuários do sistema situações vexatórias, como foi essa do cartão aí, cartão magnético para pagamento e aquela determinação que não se aceitasse dinheiro no coletivo. E nós tivemos situações absurdas de mãe que não tinha o cartãozinho e com criança no colo não pôde viajar no ônibus. E o que mais chocou foi a omissão do Ministério Público nesse caso. O que você acha, Mantovani? Essa questão da intervenção do vereador é um reforço a mais, né? Seria uma agressão contra mim mesmo. Dizer que é o contrário. Dizer que contraria a participação do agente político aí. Eu não falo vereador porque eu não gostava quando me chamavam de vereador, não. Não, é? Não. Agente político. Fica mais bonito. Parlamentar. Agente político, parlamentar. Mais bonito. Se fosse deputado, esse moço estaria enaltecendo a postura do parlamentar. O deputado João das Tronchas foi quem interviu a postura dessa empresa que estava agridando o idoso e o neto, barará. Mas foi um vereador. O vereador, ele precisa mudar nas atitudes, na postura, no fazer das leis, para que o José, o Manuel, o Joaquim, o Poli, ou esse moço que ligou para cá, dizendo que não precisa de maneira nenhuma de vereador, ele mesmo podia representar. É a mesma coisa, o cara na área criminal também não precisa ter, em alguns casos que não precisa de advogado. O Heraldo diz que só um caso que não precisa de advogado. Eu acho que tem mais. Gente, a participação do vereador, ela é importante, não é só no caso em que as empresas de ônibus estejam aí esbulhando a lei. A participação do vereador é importante em todas as áreas. Para que pedir para o vereador cortar árvore, podar árvore? Precisa pedir sim. Por quê? Senão não poda a árvore. A árvore fica 2, 3, 4, 5 anos sem podar. O vereador entra com o pedido, fica em cima e aperta o secretário. Vocês vão ver agora o coitado dos vereadores. Tantas quantas ofícios forem feitos para a poda de árvore, vai ter um outro agora que vai ser uma beleza.
eu requeiro ouvido plenário na forma regimental, seja colocada uma lâmpada no poste da frente do número tal da rua tal. A cidade inteira vai ter que pedir para o vereador para colocar a lâmpada no poste. Porque, a partir de agora, as lâmpadas, a iluminação será comandada pela prefeitura. E quem é que vai fazer o requerimento? O povo vai ter que pedir para o vereador. Agora, de acordo com a vontade desse senhor, não precisa, para que vereador pedir? Deixa a lâmpada queimada aí e arruma. Vai direto lá e pede na Eletropaulo. Pede para o prefeito. Uriel Vilas Boas com a gente mais uma vez. Alô, Uriel, um abraço. Quando teremos, diz ele, outra vez na Baixada Santista, aquele clima de contestação para evitar a enrolação do VLT e da ligação Santos-Guarujá? O VLT está com um probleminha lá do lado de São Vicente também, né? E essa questão do túnel Santos-Guarujá foi comentada aqui no bloco, primeiro bloco, né? No finalzinho do primeiro bloco, pelo Mantovani. Esse problema com o início da obra, não é, Pacilo? Mas se o VLT não sair, não tem importância. Pelo menos já tem uma ruazinha. É um processo de prática política e você é um baluarte nesse aspecto, né? De acredita no trabalho coletivo e só desta maneira vai funcionar. Eu acho que este fato da sua insistência, desse trabalho, desde a época do movimento de cultura popular, e essa regimentação que você faz aí, nuclear, né? Com os aposentados, com a sociedade em geral, é por aí que vai funcionar. Senão nós vamos ficar fazendo um papel aqui de pouco caso, né? Com essas maquetes que vêm para inaugurar, com esse VLT que começa e a gente não sabe se vai terminar. Começou, está aí. Tem gente que até duvida, né, Mantovani, se vai sair do papo, se vai funcionar ou não. Mas queira ou não, o teatro está montado, os trilhos estão lá, já veio o primeiro trem, quem sabe de repente até pode funcionar. Não, para exposição já tem o trem. Para exposição já tem, agora eu quero ver transportando o cidadão, o contribuinte. Então, Uriel, eu tenho só que te parabenizar pela sua insistência e tenho certeza absoluta que você está criando adeptos para que isto seja uma realidade, porque a gente consiga fiscalizar, consiga exigir, consiga cobrar para que essas questões saiam da maquete, se transformem em túneis, se transformem em corredor de ônibus, se transformem em veículo leve sobre trilhos. E tem um outro túnel também importante aqui para a cidade, que é o Zona Noroeste, que está incluído naquele projeto, aquele 50 bi, não é? Mas ele já está com licitação, já, hein? Não tem, não. Ainda não? Não, senhor. Não, né? Tem só promessa. Eu falei... Tem que vir primeiro tem que vir o dinheiro, né? Mas vai fazer, mas esse vai. Dos 5 anos para cá é só promessa. As manchetes dos jornais... Tava... E não é mais só Zona Noroeste, é São Vicente e Santos, né? Envolve as duas cidades, né? Porque... Não, mas vai sair do lado de São Vicente mesmo, agora. Houve uma alteração lá no traçado. Era Nossa Senhora de Fátima, aqui com Marapé, né? Era ali Vila São Jorge e Santos, agora passou Vila São Jorge e São Vicente. Um pouquinho mais para dentro. Isso. Vai sair quase lá no horto de São Vicente. Por ali. Ali encostado o horto de São Vicente. Você conhece bem aquela região? Conheço, aquele canto ali, conheço. Era um lugar que o pessoal descia lá do fundo da Caneleira e fugia por ali, por São Vicente. Quem fugia? Os bandidos, a molecadinha que vendia fumo, tudo só passava por ali. Agora é remédio, hein? Remédio agora? É remédio, isso mesmo. Maconha hoje agora é remédio, tem razão. Principalmente no Uruguai. Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Debates. Obrigado ao Pacilo, sempre importante que figura aqui conosco às segundas-feiras, como também o Heraldo e o nosso Mantovani Calejão. Obrigado a você que nos acompanhou, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o nosso Painel Debates, com a reprise às 8 da noite e um pouquinho mais para frente, depois do JB, o painel regional, às 22 horas. Tchau.